Bom dia, estamos começando mais uma semana com o Morning Call da Empire Capital. Vamos começar falando do fechamento do Ibovespa na semana passada. Ele fechou a semana com alta de 1,1%, o primeiro desempenho positivo no mês depois de 3 semanas de queda. A gente também teve o dólar fechando a semana com leve queda de 0,1%, cotado a R$ 5,12. Só lembrando, na semana passada, os principais destaques aqui no Brasil foram, principalmente ali a divulgação do IPCA e dados de inflação que vieram abaixo do consenso, aumentando o otimismo com relação a futuros cortes de juros. E lá fora a gente teve divulgação tanto do PIB quanto de dados de inflação dos Estados Unidos. Quando a gente olha para esses dados do primeiro trimestre, eles eram pior do que o esperado, mas o PCI divulgado na sexta-feira veio em linha com o consenso, que acabou impulsionando os mercados na sexta-feira, depois de uma semana que não foi tão boa. Hoje a gente já começa o dia com as bolsas mistas, o Eurostock está recuando 0,2%, enquanto os futuros do S&P e do Nasdaq estão subindo 0,1% e 0,2%, respectivamente, e na Ásia a gente teve Nikkei fechado e Xangai avançando 0,8%. Aqui no Brasil a gente já começou com a manhã movimentada, a gente teve a divulgação do IGPM de abril e também dados de confiança do varejo e de serviços para o mesmo mês. Falando um pouquinho ali do IGPM, ele veio com alta de 0,31%, acima do consenso, que era de 0,1%, e a gente teve alta em todos os 3 componentes. Então a gente teve o índice de preços ao atacado subindo 0,29%, o IPC subindo 0,32%, que é o índice de preços ao consumidor, e o índice nacional da construção subindo 0,41%. Já com relação aos dados de confiança, a gente teve a confiança do varejo subindo bem, 5,1%, enquanto que, por outro lado, os dados de serviço apresentaram uma leve queda de 1 ponto. É interessante notar que esses dados de confiança eles estão acima de 50, então ainda indicando expansão da atividade econômica, e aí a gente percebe que a gente ainda tem uma atividade forte e que esse IGPM aí de abril mostra a aceleração da inflação ao longo do mês. Hoje ainda a gente tem dados de resultado do governo central, que vão ser divulgados agora pela manhã, às 10 horas e 30 minutos, e da parte política, a gente deve continuar aí com as repercussões do assunto de exoneração da folha de pagamentos depois do parecer do STF, Isso causou um mal-estar ali entre o Congresso e o Planalto, e isso deve continuar repercutindo nessa segunda-feira. Vamos falar um pouco da agenda da semana. Aqui no Brasil a gente tem feriado, mas na quarta-feira, o dia do feriado aqui no Brasil, a gente tem o FONC realizando reunião de política monetária. A gente não tem ali divulgação de novas projeções dos membros do colegiado, então as atenções vão se concentrar principalmente no comunicado e também na coletiva do Powell. A gente, na parte de dados de Estados Unidos, a gente tem dados de mercado de trabalho ao longo da semana, com o principal destaque sendo o payroll na sexta-feira. E na zona do euro a gente tem leitura preliminar de índice de inflação ao consumidor amanhã, essa divulgação, e também prévia do PIB do primeiro trimestre. Importante notar que ao redor do mundo a gente também tem a divulgação daqueles indicadores PMI, que são indicadores de atividade. Aqui no Brasil, então, feriado na quarta-feira, mas a gente também tem dados de mercado de trabalho. A gente vai ter a divulgação da PNAD e do CAGED amanhã, dia que a gente também tem divulgação do Focus. Por fim, na sexta-feira, a gente vai conhecer a produção industrial do mês de março, então é importante acompanhar se a gente continua aí com essa atividade positiva. Então, agenda bastante movimentada. Lá fora, o principal destaque, então, decisão de juros na quarta-feira, feriado aqui no Brasil. Bom, pessoal, por hoje era isso. Uma ótima semana a todos. Espero vocês ao longo da semana.